Boa noite a quem está entrando aí. Sejam bem-vindos à nossa live da Mocidade. Vamos aguardar só alguns instantes para que outros possam entrar e acompanhar conosco a partir do começo. Tá bom? Deus abençoe aí todo mundo que está entrando. Irmã Terezinha, boa noite, irmã Terezinha. Seja bem-vinda. Pois bem, boa noite a todos mais uma vez, todos que entraram depois que eu já tinha dado boa noite para cada um, sejam bem-vindos. Essa é a nossa quarta live sobre o assunto que temos tratado nas mocidades, que é dinheiro, sexo e poder. Nós já falamos a respeito do dinheiro, do sexo e do poder na perspectiva cristã, já apresentamos o que a Bíblia fala a respeito desses assuntos. Também falamos na segunda live sobre a face sombria do dinheiro e como o dinheiro pode, se mal utilizado, se tornar um ídolo para nós. Na última live, a live passada, nós falamos a respeito sobre a face luminosa do dinheiro. Falamos como o dinheiro pode ser bênção em nossas vidas e como nós podemos usá-lo como bênção na vida de outros, na nossa própria vida e, claro, também no reino de Deus, na obra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o fato de que Deus é o dono de tudo. A Ele pertence tudo o que nós temos e tudo, claro, o que nós somos também. Então, o nosso texto devocional de hoje é 1 Crônicas, capítulo 29, do verso 10 ao verso 14. Primeiro livro das crônicas do povo de Israel, no capítulo 29, do verso 10 ao 14. Espero que você que está nos acompanhando esteja aí com sua Bíblia em mãos para que nós possamos ler a palavra juntos e estudá-la ao longo dessa transmissão. Então eu quero lhe convidar a abrir sua Bíblia e ler, acompanhar comigo em 1 Crônicas, capítulo 29, versos 10 ao 14. Diz assim o texto sagrado, a palavra de Deus nos diz assim: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai,
de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Então, esse texto fala sobre o fato de que Deus é o proprietário, é o dono de todas as coisas. O rei Davi reconhece isso e ele faz essa oração no ato da consagração de Salomão como rei. Salomão foi o homem mais rico do mundo, foi o homem mais abençoado com sabedoria, e seu pai Davi, antes de entregar a ele o trono, faz essa oração de reconhecimento, dizendo que Deus é o dono de tudo, a ele pertence todas as coisas e todos aqueles que ele próprio criou para a sua glória. É muito comum pensar que somos donos do que é nosso ou do que está em nossas mãos, como os nossos bens, nosso tempo, até mesmo a nossa própria vida. Entretanto, nós entendemos pelas Escrituras que nós somos parte do mundo criado por Deus e nós pertencemos a Ele. Ele é o proprietário de tudo que há no mundo, tudo que há na criação de Deus. E isso inclui, claro, a humanidade também. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus para exercermos apenas a função de mordomos, de administradores de tudo aquilo que ele criou, de tudo aquilo que ele trouxe à existência. É claro que para melhor entendermos essas afirmações, é necessário que nós olhemos o que a Bíblia fala sobre esse assunto. O que significa ser mordomo de Deus, por exemplo? É uma das perguntas que nós, cristãos, devemos nos perguntar e devemos saber a resposta. Deus, ele atua sendo o possuidor de tudo. O que fazer para ser um bom mordomo de Deus? Então vamos começar com a afirmação, que é a afirmação-chave do nosso estudo hoje, de que Deus, de fato, é o dono de tudo. O nosso Deus, ele tem o poder e tem a autoridade para dizer que tudo aquilo que ele criou pertence a ele. A Bíblia ensina que Deus é o criador de todas as coisas. Então, olha o que o Salmo 89, verso 11 diz. Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, pois tu o fundaste. A Jó, Deus disse a seguinte frase: pois o que está debaixo de todos os céus é meu, pertence a mim. Jó, capítulo 41, versículo 11. Moisés ouviu do Senhor a seguinte declaração: porque toda a terra é minha. Êxodo 19, verso 5. E do coração do rei Davi brotaram as seguintes palavras: teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, ó Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. 1 Crônicas 29, 11. Esses versículos e outros muitos mais na Bíblia falam a respeito do fato de que Deus detém tudo em suas mãos. Ao observar Deus como grande criador e dono de tudo e de todos, nós devemos despertar para uma visão nova e ampla da beleza e da glória de Deus. Mas ainda ele percebe que tudo o que aparentemente é propriedade sua, na verdade pertence a Deus, que distribui e dá a quem ele quer, conforme ele quer.
Primeira pergunta para a sua reflexão nessa noite. Quais atitudes demonstram que você crê ser Deus o dono de tudo que pertence a você? Então vamos pensar um pouco. O que você tem feito com o seu dinheiro? É algo que glorifica a Deus? Ou quando você pensa em usá-lo, você pensa em usá-lo primeiramente para a glória de Deus? Ou você é daqueles que, assim como o mundo tem ensinado, usa o dinheiro para o seu bel prazer, sem levar em consideração nem o reino de Deus, nem sua obra, nem os necessitados ao seu redor e nem mesmo aquilo que é bom e positivo para si mesmo. Então, vamos pensar assim, se o dinheiro é tão mal como realmente nós percebemos que ele pode se tornar, qual é a relação entre o dinheiro iníquo, esse dinheiro que é mal, e o reino de Deus? Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós vamos fazer a leitura do capítulo 16, do versículo 1 ao versículo 13. Ali é um texto um pouco difícil de se entender. É uma parábola que Jesus conta e é uma parábola que ele faz um elogio a um administrador que é infiel. Lucas 16, do versículo 1 ao 13. Essa parábola é uma parábola que Jesus conta para os seus discípulos e ela tem algumas situações que nos deixam às vezes um pouco perplexo. Como Jesus pode elogiar um administrador que foi infiel? A gente vai tentar aprender algo a respeito disso nessa noite. Lucas 16, do versículo 1 ao 13. Você que chegou agora aí pode nos acompanhar. Lucas 16, do 1 ao 13. Diz assim, disse Jesus: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também não mendigarei, pois tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores, ou dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente. Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos digo, ou eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Esse texto é um texto que traz umas dificuldades na sua interpretação, porque embora seja um texto em que Jesus conta uma parábola, ao mesmo tempo essa parábola contém um personagem que é um personagem injusto, iníquo. Mas mesmo assim, Jesus elogia aquele homem, fala palavras elogiosas a ele. A parábola do administrador infiel, ela é intrigante para nós.
é usada pelos inimigos do cristianismo como uma espécie de arma para exemplificar a possível desonestidade dos cristãos. Certamente, ao ler essa parábola, você e eu podemos, como muitos, se perturbar ou se confundir com a narrativa. Como o senhor do administrador, mesmo sendo prejudicado, pôde elogiar aquela atitude desonesta daquele homem. Mais intrigante ainda, por que Jesus usou algo tão claramente desonesto para ensinar uma verdade espiritual? Nós vamos compreender essa noite um pouquinho melhor sobre essa parábola. Primeiro, vamos pensar assim. Richard Foster, o autor do livro que estamos estudando, baseado nessa revista, ele diz que a parábola em si é bem simples. Um rico senhor descobriu que o seu administrador ou gerente dos seus negócios fazia uso indevido do seu dinheiro e imediatamente o demitiu. Mas antes do término dos seus serviços, o administrador planejou, elaborou um plano bem astuto para assegurar seu futuro. Chamou os devedores do seu patrão, do seu senhor, e um a um descontou de 20% a 50% da dívida que eles tinham para com aquele senhor. Assim, aquelas pessoas ficariam tão gratas a ele que quando ele fosse demitido de fato, essas pessoas de bom grado os receberia em suas casas. O plano era, obviamente, um plano sagaz, e ele fez isso de caso pensado. E em vez de mandá-lo para a cadeia, como seria de se esperar, né, quando alguém rouba outra pessoa ou rouba a empresa que trabalha, o patrão, o dono daquela empresa, ficou tão impressionado com a engenhosidade daquele homem que elogiou a sua prudência. O elogio do Senhor do administrador. No versículo 8 nós encontramos esse elogio. Ele diz assim, e elogiou o Senhor o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Por que o Senhor daquele homem, elogiou o seu ex-empregado, mesmo tendo ele agido de maneira tão desonesta? É importante ressaltar que o Senhor louvou o administrador demitido, não por ele ter sido tão desonesto, mas por ter sido astuto, sagaz e esperto, por preocupar-se com o seu futuro, em preocupar-se em ver satisfeitas suas necessidades materiais por um longo tempo, talvez até mesmo pelo resto da vida. A quem se refere a expressão Senhor na parábola? E aí é onde talvez alguns se entrem em alguns equívocos. Quando o texto diz que elogiou o Senhor, a quem ele se refere? A expressão Senhor nessa parábola se refere não a Jesus, nem a Deus Pai. Se refere ao dono da empresa na qual aquele gerente ou aquele mordomo trabalhava. Então, o senhor daquele homem foi quem fez o elogio a ele. Sem dúvida, devemos apontar para o proprietário daquela fazenda, daquela empresa, pois aquilo que nós lemos aqui deixa-nos a entender que é Jesus contando uma história e ele se refere ao Senhor na terceira pessoa. Ele elogiou o que fizera o mordomo infiel. Por que Jesus usou algo tão claramente desonesto, essa história de um personagem desonesto, para ensinar uma verdade espiritual? O verso 9 de Lucas 16 nos apresenta algo assim. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quando nós olhamos para essa declaração, dá-se a entender que Jesus está dizendo para os seus discípulos, olha, vocês devem agir assim como aquele mordomo infiel. Só que Cristo jamais recomendou a desonestidade do administrador. Não é esse o foco aqui. Jesus não está dizendo que ele dá o seu aval
para a infidelidade ou para a ganância e, claro, a desonestidade daquele homem. Antes, pelo contrário, Jesus põe em destaque a sagacidade, a engenhosidade do administrador ao usar os recursos econômicos para objetivos não econômicos, isto é, usar o dinheiro para fazer amigos, de modo que, quando fosse necessário e o dinheiro viesse a lhe faltar, ele teria a quem recorrer nos dias difíceis. É interessante que Jesus usou como ilustração para mostrar que até mesmo os filhos mais ímpios deste mundo são suficientemente astutos para se precaver contra o mal futuro. Esse é o ensinamento da parábola. Jesus está dizendo, olha, se até os filhos da impiedade, eles são inteligentes o suficiente para se precaver quanto às intempéries da vida no futuro, quanto mais vocês que são filhos da luz. Os crentes devem ser ainda mais perspicazes por estarem preocupados com as questões eternas e não apenas com as questões terrenas. Jesus também afirmou um fato óbvio. Os que não amam ao Senhor demonstram mais sagacidade ou astúcia nos negócios terrenos do que os filhos da luz, os filhos de Deus. E esses demonstram sabedoria nos assuntos que afetam ou que se relacionam ao serviço do Senhor. O que podemos aprender disso aqui? Primeiro, devemos aprender que o nosso dinheiro deve ser empregado não em resultados que vão multiplicá-lo apenas. Não é apenas o lucro pelo lucro, mas se deve utilizar nosso dinheiro para alcançar coisas ou circunstâncias que o dinheiro não compra. Então, muitas vezes, nós alcançaremos a fidelidade de alguém, a amizade sincera de alguém, pela maneira correta como usamos o nosso dinheiro. Quando acudimos o necessitado, por exemplo, quando somos hábeis e generosos em contribuir, por exemplo. O que significa riqueza de origem iníqua no texto? No versículo 9 do capítulo 16 de Lucas, tem essa expressão, riqueza de origem iníqua. Quando Jesus faz menção à riqueza de origem iníqua, ele estava enfatizando maneiras que não são lícitas de se adquirir dinheiro. A palavra de origem aramaica usada aqui para significar riqueza é mamon, que significa riqueza personificada e que é oposta a Deus. Isso quer dizer que mamon tanto gera quanto provoca maldade, e que mamon é símbolo da iniquidade e emana da própria maldade. Em todo caso, iniquidade é a antítese da palavra de Deus. É a marca registrada do Deus Mamon. É importante enfatizar que o que está sendo condenado aqui nessa parábola é a riqueza de origem iníqua e não o dinheiro propriamente dito. Não é o dinheiro em si que é mal. O ter o dinheiro não é maldição e nem é sinal de bênção, mas ter dinheiro às custas de meios ilícitos é e carrega consigo maldição para aquele que o obtém. Por que Jesus recomendou fazer amigos a partir das riquezas de origem iníqua? Que parece meio contraditório, já que ele está dizendo claramente que aquele mordomo era infiel. O dinheiro é usado como arma para intimidar as pessoas e para mantê-las na linha. Também ele é usado para comprar prestígio e honra, para cooptar outros para os planos que você tem, para corromper pessoas. É usado para muitas coisas. Ele é e tem sido, ao longo da história da humanidade, um dos maiores poderes que escravizam e dominam a sociedade desde os tempos da época lá atrás, quando surgiu as trocas de mercadorias e, posteriormente, as moedas, o dinheiro em espécie, por assim dizer. Por isso, quando se conquista dinheiro,
e se aprende a usá-lo licitamente, o seu poder é imenso. Exatamente por esta causa, por causa desse poder e dessa grande influência que o dinheiro tem, a despeito do seu lado sombrio, Jesus manda usá-lo com sagacidade, com sabedoria, para assuntos que favoreçam o reino de Deus. E aí você deve levar em consideração o seguinte: o dinheiro deve ser capturado, subjugado e usado para propósitos mais grandiosos. Nós somos chamados a usá-lo para o progresso do reino de Deus. Nós não podemos nos deixar dominar pelo dinheiro. O dinheiro não pode ser um Deus para nós. Ele não pode ser para nós um dominador, mas nós devemos dominá-lo. E ao dominá-lo, devemos de fato e em verdade conduzi-lo de maneira tal que ele nos possibilite abençoar o reino de Deus. Como o reino de Deus pode ser ou pode usar o dinheiro? Jesus está recomendando que não desprezemos o valor do dinheiro, que conheçamos o seu potencial em prol do reino de Cristo. O objetivo não deve ser econômico, e sim relacionado ao crescimento do reino de Deus. Uma vez que tudo pertence ao Senhor, como administradores de Deus, temos que utilizar o dinheiro para fins de crescimento do reino de Deus. Pense em duas atitudes que você pode tomar e deve tomar para que haja uma melhor relação sua com o próprio dinheiro. Se você pudesse pensar assim, olhando para a minha vida, quais são as atitudes que eu deveria ter, eu deveria tomar para que eu tivesse um relacionamento melhor com o dinheiro? O dinheiro me governa ou eu o governo? Muitas vezes a gente pode ser pego não percebendo que nós só não temos certas coisas ou não adquirimos certas coisas que desejamos só porque não temos o dinheiro para pagar. E aí, quando temos o dinheiro em mãos, nós nos sentimos compelidos, quase que forçados, a gastar aquele dinheiro no que tanto desejamos, mesmo que não precisemos daquilo que nós tanto desejamos. É o que a gente chama de consumismo, que não é apenas gastar demais, mas é gastar o dinheiro que nós adquirimos de forma não sábia, de forma que o dinheiro nos governa, nos domina, de maneira que o dinheiro é quem propõe as nossas ações e nós passamos apenas a reagir ao dinheiro e não a agir enquanto temos o dinheiro. Muitas vezes nós nos enganamos achando que somos pessoas que não têm aquele ímpeto de gastar. Na verdade, nós só não gastamos porque não temos o dinheiro para gastá-lo. E quando temos o dinheiro, muitas vezes não sabemos investir esse dinheiro naquilo que vai produzir efeitos duradouros, como no caso de investir no reino de Deus, que aquele dinheiro será a ferramenta para então promover a transformação de vidas e essa transformação ser uma transformação eterna. Então, pense nisso. Como você pode melhorar sua relação com o dinheiro? Pensando nisso, chegamos então na terceira parte do nosso estudo, que fala sobre sermos mordomos de Deus. E muitas vezes nós nos equivocamos por não saber o significado dessa tão nobre e tão importante missão na vida. O que é ser mordomo do que recebemos? Então, uma definição interessante seria o seguinte: mordomo significa uma pessoa incumbida de administrar as propriedades e os bens de outro. É o administrador a quem o Senhor entrega o que possui para que este
cuide e faça prosperar em suas mãos aquilo que lhe foi entregue. Então, pensando nisso, você é mordomo de Deus, mesmo que você não o reconheça como Deus. Mesmo que você não seja nem cristão, mesmo que você não seja alguém que crê em Deus, seja um ateu, você continua sendo mordomo de Deus. Porque é Deus quem lhe concede, pela graça, tudo que você tem. Inclusive o fato de você estar vivo. É graça de Deus sobre a sua vida. Então, a sua própria vida deve ser vivida para e em função da glória de Deus. Então, você deve tomar cuidado com a sua vida. E, ao tomar cuidado com sua vida, deve vivê-la de maneira que você alcance os padrões de Deus e agrade a Ele enquanto caminha sobre essa terra. Deus, após criar o homem, se deve lembrar disso lá no Jardim do Éden, Gênesis capítulo 1, verso 28, deu a esse homem a responsabilidade de governar e dominar sobre a criação de Deus. Deus disse que ele deveria dominar os animais, a natureza e governar o jardim no qual fora colocado para então glorificar a Deus com sua própria vida. Também no Salmo 8 nós encontramos, e está claro, que toda a criação, incluindo o próprio homem, pertencem a Deus, mas este confiou ao homem os cuidados de administrar e desenvolver os pertences que o Deus eterno entregara sob suas mãos. Vamos ver o que diz o Salmo de número 8. Salmo de número 8. Se você estiver com a sua Bíblia aí em mãos, abra aí também e acompanhe a leitura. O Salmo 8 diz assim: Ó Senhor nosso Deus, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua maldade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. E aí o versículo 6 é importante. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor nosso Deus, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. No Salmo 8 nós encontramos a glória de Deus sendo manifestada na dignidade do indivíduo, do ser humano. E claro, esse salmo aponta de forma mais ampla, mais abrangente para a dignidade do Filho de Deus, que encarnaria no futuro e então se tornaria homem como nós também. Além disso, nós podemos olhar José no Egito, por exemplo, lá em Gênesis 39. José foi servo fiel de Potifar e um bom exemplo de mordomo fiel. Deus deu a ele a possibilidade de governar todo o Egito. E ele, como um homem que era hábil, capaz de administrar, aos poucos, que começando pelos bens de Potifar, foi depois colocado sobre todo o Egito. Lembre-se que uma das características de José como um mordomo fiel foi sua fidelidade para com Deus. Daí podemos concluir uma observação. Se nós não somos mordomos fiéis no exercício e no uso das nossas posses, das nossas riquezas e da nossa vida, isso quer dizer que de alguma maneira estamos sendo também infiéis para com Deus, que nos deu tudo o que temos e quem fez nós sermos quem somos. Criado à imagem e semelhança de Deus, agora, servo de Jesus, você e eu temos que prestar contas da vida
e de todos os bens que foram confiados a nós pelo próprio Deus através de suas mãos. E como seres frágeis e incapazes de desempenhar satisfatoriamente a tarefa de mordomos, somos levados a depender do Espírito Santo que Deus fez habitar em nós, em todo aquele que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Sobre o que então devemos exercer mordomia? Por exemplo, sobre o nosso corpo. Lá em 1 Coríntios 6, do 19 ao 20, fala que nós somos templo do Espírito Santo, do nosso conhecimento. Tudo que nós sabemos e aquilo que nós aprendemos é para a glória de Deus. Também sobre o pensamento, Colossenses 3, 1 ao 2, fala sobre o que deve estar no nosso pensamento. De fato, aquilo que deve permear nossa mente deve ser tudo aquilo que é bom, perfeito, agradável, de boa virtude, de louvor, conforme diz Colossenses 4 e 8 e versículo 9 também. A nossa própria vida, devemos lidar com ela de maneira que agrade ao Senhor. Nosso tempo, devemos remir o tempo, porque os dias são maus, por exemplo. Nossos bens e, talvez, para aqueles que são crentes, mais importante do que tudo, nossos dons espirituais que recebemos da parte do Senhor. Crente que não produz nenhum tipo de obra que dignifique a sua caminhada na terra e que, olhando para essas boas obras, os homens de fora olhem para elas e glorifiquem a Deus, é alguém então que está desobedecendo ao Senhor e, portanto, está infringindo a ordem e a incumbência de ser mordomo de Deus na terra. O exercício excelente da mordomia. Como podemos então alcançar excelência na mordomia? Após a afirmação de que Deus é o dono absoluto de tudo que existe e nós, mordomos dos bens dele, agora precisamos pensar em como cuidar daquilo que pertence ao nosso Senhor. É interessante a história de Abraão, né? Abraão, ele administrou vastas propriedades para a glória de Deus. Assim também fez Jó, Davi, Salomão. Todos esses homens do Antigo Testamento foram homens que usaram suas riquezas para a glória de Deus. No Novo Testamento nós encontramos outros personagens também. As mulheres que serviram a Jesus ao longo do seu ministério, que serviam a ele com seus bens. Temos Barnabé, que ao contrário de Ananias e Safira, vendeu um campo e doou todo o dinheiro integralmente, sem mentira, para o benefício dos pobres de Jerusalém. Então temos vários exemplos dentro da Escritura de pessoas que tiveram posses de grandes bênçãos, de grandes riquezas, mas não se deixaram dominar por elas. Nicodemos é outro exemplo também. Nicodemos, a Bíblia diz que ele era um homem rico e que usou sua alta posição para beneficiar Jesus na sua morte. José de Arimateia também, que usou suas riquezas, dentre elas um sepulcro novo, esculpido em uma rocha para abençoar o Senhor, quando este havia morrido e não tinha lugar para ser sepultado. E aí você pode pensar o seguinte, Jesus nos deu a parábola dos talentos, aquela história que fala sobre talentos, e às vezes, eu mesmo já fiz esse erro teológico, e já vi outros fazerem também, como eu, de pregar esse texto dos talentos, falando dos talentos espirituais, né? Olha, igreja, você tem talentos que Deus concedeu. Só que o texto em si, ele está falando de riquezas, de bens. Claro que ele pode ser aplicado para áreas que diz respeito aos nossos dons e talentos. Mas aquela parábola dos talentos, talento naquela parábola significa dinheiro, significa riqueza. E quando o dono daqueles talentos faz aquela divisão entre os seus servos e diz a eles, olha, vocês vão ficar com esse dinheiro, vão trabalhar com eles e depois eu volto para prestar contas com vocês. E aí você percebe que isso deve ser interpretado assim quando o próprio Jesus diz assim, e voltando o Senhor daqueles servos para prestar contas com eles, então encontrou cada um deles lá fazendo o que havia deixado para fazer. Mas um deles havia enterrado os talentos na terra para não perder o que já havia alcançado. E aí o dono daquele dia diz assim, você é um servo mau e negligente. Se você tivesse dado o meu dinheiro aos banqueiros,
esse dinheiro teria rendido algum lucro, mesmo que você não tivesse negociado com ninguém. E aí você entende que aquela história lá, aquela parábola dos talentos, nos foi dada para entendermos o valor do cuidado com excelência dos bens do Senhor que Ele tem nos permitido usar. O chamado de Deus é para sermos mordomos que cuidem com excelência dos seus bens. Para isso, são necessárias disciplina e administração humilde, com a orientação do próprio Deus. E isso Ele o faz por meio de sua palavra. Não cuide dos bens de Deus como se fossem materiais descartáveis e sem valor. O que Deus lhe confiou deve ser cuidado com muito amor e com muito zelo. Aí uma pergunta para a sua reflexão. Qual postura você tem tomado com relação aos bens que Deus te deu e que você pode desfrutar deles? Ou uma outra pergunta. Qual é a diferença que há em encará-los como propriedade de Deus e não sua propriedade particular? Qual é a diferença que faz na sua vida quando você olha para tudo que já conquistou, para tudo que você tem, para tudo que você é, e diz assim, isso aqui não é meu, pertence a Deus. E eu preciso cuidar muito bem daquilo que é de Deus. Ou você é daqueles que olham para tudo isso e diz assim, isso aqui é meu, então eu faço disso o que eu bem entender, eu gasto, eu desgasto e eu usufruo de tudo isso do jeito que eu bem entender, porque eu mando em mim. Ninguém manda em mim e tudo que eu tenho, tudo que está em minhas mãos, tudo que está em meu poder é meu, é tudo meu. Para concluirmos o nosso estudo hoje, podemos dizer o seguinte, a mordomia cristã, quando bem entendida, estabelece Deus como o Senhor e o dono de tudo quanto existe na terra e no céu. O Salmo 24 fala isso. Ele diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Além do mais, quando nós olhamos para tudo isso dessa forma, nós percebemos que tudo isso Deus concedeu a nós como um privilégio, assim também como uma grande responsabilidade para administrarmos como seus mordomos fiéis. Os homens não são donos, mas mordomos do que Deus concede às suas mãos. Além disso, requer-se dos mordomos, de nós, que sejamos encontrados fiéis e competentes no cuidado e no desenvolvimento destes assuntos. Se você fosse avaliado por alguém, como você seria qualificado? Se Deus fizesse uma avaliação da maneira como você tem usado sua vida, seu tempo, seus pensamentos, seus bens, tudo que está ao seu redor e que está sob seu poder, como Deus iria avaliá-lo? Você e eu, nesse caso, seríamos chamados de mordomos fiéis, responsáveis, ou como mordomos infiéis e irresponsáveis? Ou seríamos chamados de operosos, praticantes em guardar e fazer prosperar as coisas de Deus, ou relapsos e egoístas? Seria interessante que você tomasse um tempo da sua vida para se autoavaliar como mordomo de Deus e para avaliar o seu desempenho enquanto faz a obra dele aqui na terra. E também tomar atitudes que possam apresentar se você de fato está ou não sendo fiel àquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. Nós precisamos todos os dias reavaliar a maneira como nós utilizamos os bens que Deus colocou sobre nós e colocou em nossas mãos. E aí então chegarmos à conclusão: será que nós teremos o elogio do Senhor ou teremos a sua dura repreensão pela negligência com que temos tratado as coisas dele e que ele nos permite administrar enquanto estamos na terra?
Amém? Temos agora aqui 43 minutos de transmissão. Temos aí quase 15 minutos ainda para encerrar a live. Se algum dos irmãos que estão online aí, dos amigos que estão online, tiver alguma pergunta sobre o assunto, Deus é o dono de tudo, e sobre o assunto da mordomia, você pode colocar sua pergunta aí. E se a gente souber responder, nós responderemos. Se não, a gente pede ao Senhor que nos dê sabedoria, tá bom? Então fica aberto aí por alguns instantes para que você possa elaborar e enviar sua pergunta pelos comentários aí do Instagram. Pelo que eu vi aqui, o pastor Diego está conosco. Seja bem-vindo, pastor Diego. Saudade de você, meu amigo. Irmão Zé Roberto, que bom também vê-lo aí. Que Deus abençoe. Irmã Aline, tudo bem, irmã Aline? Alguma pergunta? Temos alguma pergunta? Irmã Sandra, seja bem-vinda também. Parece que hoje não temos perguntas, né? Então, não havendo perguntas, nós iremos fazer uma oração e encerrar a nossa transmissão. Desde já, agradecendo a todos que ficaram conosco esse tempo aí, esses 45 minutos que nós ficamos online aqui junto com vocês. Nós ficamos muito felizes em ter você conosco e, claro, também satisfeitos em poder compartilhar da palavra de Deus nessa noite. Vamos orar então, e aí, após a oração, encerraremos nossa transmissão. Amado Deus, Pai bendito, Deus de misericórdia e graça, Deus de toda riqueza, de todo poder, louvamos o Teu santo nome e agradecemos a Ti, Senhor, por Tua bondade, por Tua misericórdia, pelo Teu grande amor, com os quais o Senhor tem alcançado a cada um de nós. Louvamos a Ti, ó Deus, porque todas as riquezas pertencem ao Senhor. Tudo que existe nesse planeta Terra e no universo criado por Ti é Teu. Tu és o dono de tudo, inclusive de nós. Obrigado por podermos aprender da Tua palavra. Obrigado por podermos estar diante do Senhor e mesmo à distância termos comunhão estudando a Tua palavra e aprendendo da Tua vontade. Tudo isso, amado Deus, é reconhecido como graça do Senhor sobre as nossas vidas. E em nome de Jesus, nós oramos a Ti, desde já agradecidos. Amém. Deus abençoe a todos, boa noite, fiquem na paz do Senhor. É o meu desejo para vocês em nome de Jesus. Até a próxima.